aproveitando os nossos pensamentos de paz e harmonia. Os benfeitores espirituais, nesse momento, adentram-se a este recinto, iluminados pelo amor de Jesus. E o salão todo se vê repleto com uma luz que ofusca a luz do sol que entra pelas janelas. E esses benfeitores, então, vão nos buscar. Encontram-se agora, nesse instante, ao nosso lado, nos abraçando fraternalmente e cientes dos nossos apelos, das nossas necessidades, das nossas fragilidades, dos nossos temores, inseguranças, angústias. Em nome de Jesus, eles nos socorrem. E é em nome de Jesus que damos início a essa atividade abençoada. E com os nossos pensamentos voltados para Jesus, manifestamos, Senhor, a nossa gratidão por essa oportunidade abençoada. Louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome, os vossos ensinamentos e exemplos, os quais tomamos como balizas luminíferas para nos guiar nessa trajetória, na nossa evolução. Abençoa, amigo querido, o nosso propósito. Trazemos como objetivo extrair dos ensinamentos, das narrativas que nos serão fornecidas na manhã de hoje, extrair dali o conteúdo moral, buscando assimilá-los e utilizá-los em nosso processo de transformação moral. Abençoa, pois, querido Jesus, o esforço que fazemos nesse sentido. Abençoa, querido Jesus, os benfeitores espirituais que, atendendo a vossa diretriz, aqui se encontram, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, nos ajudando, nos inspirando, dilatando a nossa capacidade de compreensão para melhor e mais facilmente possamos compreender e assimilar o que iremos aprender na manhã de hoje. E ainda, Senhor, em vosso nome, eles estabelecem uma região de proteção à nossa volta, permitindo-nos assim, com segurança, concentrarmos-nos no aprendizado da manhã. Jesus querido, vos rogamos ainda em especial, envolve o nosso querido irmão, Dr. Sérgio Bueno, no carinho do vosso amor. Inspira-o, Senhor, para que em vosso nome ele nos presenteie com as palavras que tanto necessitamos nesta manhã ensolarada. Que o vosso amor nos ampare e nos proteja. Muito obrigado, Jesus, que assim seja.
Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer que eu retorno a esta casa. E conversei até com o Virgílio para confirmar. Após o desencarne do Dr. Miguel, é a primeira vez que eu retorno a este auditório. Gostaria, portanto, de dedicar esta palestra singela ao Dr. Miguel e à Dona Terezinha, que sempre me receberam aqui carinhosamente, rogando aos céus que eles possam já estarem juntos, trabalhando como sempre trabalharam e amparando essa instituição à qual sempre se dedicaram. Então, desejando a eles uma boa estada numa nova morada, né? Nós ainda aqui estamos, nessa morada terrena, para cumprir o nosso papel. Nem sempre simples, porque a encarnação encerra grandes desafios. E nós todos estamos, portanto, vivenciando esses desafios. Do outro lado, eu não sei bem como é, mas, como a gente sempre teme o desconhecido, vamos lutar em busca da saúde para ficarmos aqui o maior tempo possível. Hoje, o tema que me foi passado é um tema bem conhecido e está no item 109 do livro Pão Nosso, Chico Xavier psicografando novamente Emmanuel. E nesse verbete, pode-se dizer assim, nos traz o item 11.9 do Evangelho de Lucas. O texto é bem conhecido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Esses termos todos, Emmanuel já inicia, está aí a doutora Rose para confirmar, que o verbo está no imperativo. Buscar, pedir, bater. Ou seja, é um roteiro que Jesus nos passa e que Lucas nos transmite para nos orientar na nossa prece. A prece tem um roteiro. Todos nós, quando fazemos a oração, em regra, pedimos alguma coisa. Nem sempre para nós, mas para os outros, para a humanidade, né? Após o pedido, tem que ter uma busca, tem que procurar realizar com o próprio esforço e depois bater. Começando pelo primeiro item, que é o pedido. Pedir não é fácil, exige muita humildade. E ainda mais quando se pede ao Rei da vida, onde se pede a Deus, ao Senhor, que sabe das nossas necessidades e para o qual, em regra, nós nem precisaríamos pedir, porque Ele sabe o que nós precisamos. Mas o pedido é um gesto de humildade, de muita humildade, né? Um gesto de devoção, um gesto de fé. Então, pedir envolve, como Emmanuel nos diz, saber o que pedir. Ora, a divindade, que conhece a tudo e a todos, que conhece nossa alma lá nos refólios mais íntimos, sabe de antemão o que poderá ou o que não poderá ser atendido. O pedido, portanto, tem que ser coerente. Mas nós aqui na Terra não temos essa clara evidência toda. Nós vamos pedir aquilo que necessitamos. Se vamos ou não ser atendidos, bom, faz parte da decisão divina. E essa decisão, em regra, está tomada. Me lembro de uma passagem.
se não me falha a memória, escrita por Chico Xavier, de uma criança. Era um menino de 10 anos, vivendo numa tapera junto com o pai, boia fria, digamos assim, a mãezinha e 4 pequenos irmãos. Ele tinha 10 anos, os irmãozinhos menores. 3 irmãos e ele o quarto. E chegou um certo dia, o pai, que era o sustento material da família, porque a mãe tinha que cuidar dos pequenos, o pai estava muito mal. O serviço pesado, os dias frios como esse que nós estamos passando aí, afetando o pulmão, as condições de saúde, tudo indicava que o pai estava realmente vivendo um momento quase que final. Contraíra uma pneumonia, o farmacêutico que veio de longe trouxe aqueles remédios na época não muito sólidos para combater aquela infecção. E o menino rogava desesperadamente, porque o pai já estava demonstrando claramente naquele barraco, vento entrando, sem a menor condição de vida. O menino, então, saiu daquele cantinho, foi para fora do barraco, isolado de tudo e de todos, vizinhança distante, ajoelhou-se lá no quintal e pediu, mas pediu com uma fé tão grande, né, para que o pai vivesse, porque como ele ia fazer? Com 10 aninhos, ia ter que assumir toda a família, porque a mãe não tinha condição para isso. Tinha muito trabalho em casa e as condições com o pai eram bem difíceis. E com 10 aninhos, ele se achava então já o substituto, o homem da família. E orou de tal forma que a prece rapidamente bateu lá em cima. E os guardiões dessa criança, os espíritos tutelares, solicitaram uma preferência, uma prioridade para atendimento daquela criança que estava em desespero, fazendo um pedido justo. Levado o pedido às esferas mais altas, e depois de um tempo, analisaram tudo e voltaram a comunicar ao anjo guardião, ao espírito guardião da criança, dizendo assim: olha, nós vamos atender o pedido dele. Oh, que bom, mas espera lá. Que pedido é esse? Ele está pedindo para o pai viver, mas não foi isso que ele pediu antes de reencarnar. Antes de reencarnar, ele pediu essa situação, que ele tem um compromisso enorme com a família, com a mãe e com os 3 irmãos, e deveria, então, desde criança, cumprir esse compromisso. E sabia de antemão que o pai iria desencarnar nessa idade. Então, ele vai ser atendido não no pedido de hoje, quer que o pai sobreviva. Ele vai ser atendido no pedido real que ele fez no mundo espiritual. O pai vai falecer e ele vai ter que se virar para cuidar dos irmãos e da própria mãe, com quem ele tem reais compromissos. Pedir e dar-se-vos-á. No momento da prova, é natural que a criança estava aflita. O pedido dele era legítimo. Mas havia um pedido anterior feito por ele mesmo antes de reencarnar. E ele assume aquela grande responsabilidade. E isso nos leva a entender que nem sempre aquilo que queremos é bom para nós. Muito pelo contrário, às vezes. Nós temos visto aí alguns exemplos que ganharam a mídia. Pessoas que ganharam milhões na loteria. E aquele dinheiro só fez mal.
Houve até mortes, assassinatos por conta de possíveis herdeiros que queriam pôr a mão na bolada, na fortuna de aquele que ganhou. Então, nem sempre aquilo que nós imaginamos que é bom para hoje, para agora, para as nossas necessidades atuais, na realidade vai fazer um bem para a nossa evolução. O que Emmanuel nos diz claramente é isto: aprende a pedir. E Emmanuel é rigoroso. Peça caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Ou seja, cuidado com o que pede. É um aforismo popular, né? Cuidado com o que pede, porque dependendo do pedido e da intenção desse pedido, essa criança rogava a Deus. Fazia um pedido legítimo e recebeu o que estava previsto. Porém, nós que somos espíritas, sabemos que à nossa volta estão muitos espíritos não evoluídos e nós temos adversários. Então, dependendo do grau, da intenção, do nosso nível evolutivo e a quem nós nos dirigimos, nem todos vão pedir a Deus. Tem gente que pede aí de qualquer jeito, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Questões afetivas, por exemplo, financeiras, de trabalho, e pode ser atendido porque acionou forças negativas que estavam nele. Então, e esse pedido pode ser atendido não pelo alto, que vai permitir, o livre-arbítrio existe, que as pessoas recebam certas coisas. O pedido não foi dirigido com humildade, com sinceridade, não foi dirigido a Deus, aos espíritos superiores, mas foi dirigido até mesmo a espíritos bem inferiores e altamente materializados que não desejam o sucesso daquela pessoa e daquela encarnação. Por isso, a sabedoria popular não nos engana. Cuidado com o que pede. Cuidado com o que pode, que de repente pode chegar. A quem você pede? E Emmanuel, já de cara, nos diz isso. Aprende a pedir caminhos de libertação. Estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados, não. Para que a gente se modifique, para que a gente se afine com as disposições do alto. Assim, nós temos, nesse roteiro, pode-se dizer até, que antecede na Bíblia essa colocação ao que está disposto no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado a invocação, seja o nome, já dirigiu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que é de paz, que é de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está nos ensinando a orar, o Pai Nosso é um roteiro, quer dizer, invocação a Deus, as forças do bem, para que o bem se realize, né? E a vontade nossa, que naquele momento é legítima, é claro, a pessoa está desempregada, está passando uma dificuldade enorme, ele pede isso ou pede aquilo, né? A pessoa está com um familiar doente, tem que pedir a restauração da saúde, é normal, mas seja feita a vossa vontade, porque essa vontade é superior, obviamente, à nossa vontade de momento, e o que vai acontecer em atendimento a esse pedido ser-nos-á sempre melhor. Por isso,
Ao pedido, tem a humildade e tem que ter a aceitação do que vier. E o discernimento para compreender. Não veio isso, veio aquilo. Porque sempre há uma resposta. Sempre há uma resposta. Então, nós temos que desenvolver o nosso entendimento para perceber essa resposta. A doutrina espírita é um manancial para isso. A doutrina espírita nos coloca sempre numa posição, ela nos dá ferramentas, nos dá mecanismos para compreender as mais diversas realidades, a nossa vida e a vida da própria humanidade. Após o pedido, vem buscar. Buscar exige esforço, exige trabalho. O pedido é um ato de fé. A busca, bom, eu preciso de ter um emprego, estou desempregado. Vai buscar. Há uma outra historinha, né, de o Antonino, casado com Amália. Era um homem bom, Antonino. Tranquilo, sossegadão. Né? E a mulher, muito esforçada, cuidava dos filhos e ele trabalhava, mas agradável, amigo de todos, tal, mas no trabalho não dava certo. Não dava conta do recado, essa é a verdade. E ficava lá pouco tempo nas empresas, era despedido. E até para despedir aquele funcionário simpático, era constrangedor para os chefes. Mas ele não reagia às necessidades, à vivacidade, à importância que tem que se ter a dedicação ao emprego. Então, vira e mexe, estava lá Antonina de volta. Foi demitido. E sempre se achando injustiçado. A mulher, que cuidava da casa, fazia costura para ajudar, se esforçava, então, porque ele era muito agradável, muito simpático. O tempo ia passando, a idade vai chegando. E a mulher, então, sempre pedia, legitimamente, que o alto pudesse abrir uma porta de trabalho para ele. Mas ele também já estava um pouco cansado, os filhos já estavam começando a crescer, quase a nível de trabalho. Ele já estava assim, meio cansado de sair e pedir. E então a mulher dizia, vai buscar, olha, fulana de tal, nosso amigo, diz que tem um emprego em tal lugar. Ah, mas sabe como é que é isso, aquilo, tal. A mulher insistia, de tanto insistir, ele acabava indo e chegava lá, o outro já tinha pego o emprego. Ou seja, buscar exige esforço, exige dedicação. Buscar é trabalho. Não basta um pedido genérico. Eu quero isso ou aquilo. Eu quero ter a minha casa própria. É um pedido legítimo. Vai atrás da minha casa, minha vida. Vai andar para cima e para baixo. Vai fazer mutirão com os amigos no fim de semana no terreninho da periferia. Quer dizer, tem que ter o esforço. Tem que ter a dedicação. É uma busca. E a busca é trabalhosa. Bom, pedi, dar-se-vos-á nas condições possíveis. Buscai, também nas condições possíveis, exige esforço. Bater, precisa de coragem. Muita coragem, porque é o momento da conclusão. O pedido é genérico, o esforço a pessoa faz, mas chega uma hora que tem que bater na porta. Se expor, ouvir o não, sentir de perto quanto é difícil, às vezes, alcançar aquilo que se deseja. Esse roteiro, ele é um roteiro de vida para nós todos. Quem é aqui que nunca pediu nada? Quem é aqui que nunca foi buscar? E quem é aqui que nunca teve a necessidade de bater na porta? Entre aspas, portas é uma figura genérica. Chegar a alguém, pedir alguma coisa, né? Concretizar aquela situação.
Então, batei e abrir-se-vos-á. Mas é bater com estrondo? Não, Emmanuel toma cuidado com isso, né? Não, é bater com elegância, claro, e tal, né? Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Ou seja, vai bater, mas com boa vontade. E quando se bate, quando se pede, quando se busca, pode encontrar obstáculos enormes. Então, a persistência, a perseverança é o caminho que se tem para se alcançar a evolução. Emmanuel centraliza isso na evolução espiritual. Mas nós podemos avançar para a própria evolução material. Por que não? Afinal de contas, nós estamos aqui num ambiente altamente espiritualizado, mas estamos vendo as pessoas materiais. O campo material é tão importante quanto o campo espiritual, porque é aqui, na terra, na carne, que a gente faz os grandes ajustes. Aqui, na terra, na carne, que nós temos que ter no mínimo 3 refeições por dia. E elas precisam aparecer. Então, muitos que ficam divagando sobre a vida, esquece que a luta se trava aqui e agora, porque nós viemos de lá com propósitos, aprendemos muitas coisas em vidas passadas, nos burilamos nas escolas da eternidade, mas voltamos, encarnamos com as necessidades da encarnação. Obviamente, nós estamos muito longe, bilhões de anos longe de Jesus, porque ele com um peixe fez 5.000. Nós temos que pegar um por um. Né? Estamos distante disso agora, mas temos que pegar. Senão, né? Nós temos que ter o café, ter o leite, ter isso, ter aquilo, as necessidades próprias de cada dia. Então, o mundo material é o mundo da prova. É aqui que se concretiza os nossos processos de aperfeiçoamento e de evolução espiritual. E a evolução espiritual ocorrendo aqui na carne, essa evolução ela é paradigmática. Ou seja, a evolução se dá do espírito na aceitação das dificuldades e não desanimar para superar essas dificuldades e não ficar revoltado com Deus, com isso, com aquilo. Buscar forças interiores nas dificuldades. Muitos apelam para caminhos diferentes. Em vários campos de atividade, podemos citar vários. Alguns supõem que conseguir o sustento de cada dia, conseguir a melhoria do país, conseguir isso, pode ser feito de qualquer maneira. Não. Os meios, e no livro que foi mencionado aqui, As Partidas Dobradas, se alguém teve oportunidade de ler, logo de início eu falo sobre os meios. Os meios são tão importantes quanto os fins. E se os meios não forem adequados, ainda que os fins sejam nobres, os meios inadequados conspurcam aqueles fins nobres. Terroristas, por exemplo. Um exemplo que está lá, claro. Não vamos fazer as guerras, né? Porque o nosso povo precisa de melhores condições, isso. Então, meios violentos geram situações violentas e às vezes se perpetuam. Meios inadequados da fraude, tem muito hoje em dia. Né? Mais até, veja bem, do que a violência que chega na televisão e chama a atenção de nós todos.
as guerras da Ucrânia, as guerras lá do Oriente Médio e outras guerras que nem aparecem na mídia, mas são dezenas de guerras menores, mas mais brutais ainda nos países pobres da África e que ninguém fala. Tá? Então, essas guerras, muitos se supõem idealistas com o objetivo, então, de melhorar as condições. Mas não é bem assim. É evidente que a evolução se dá por meio de lutas sadias, de sofrimentos, mas tem que se ter muito cuidado com os meios que se escolhem. Esses meios são muito importantes. Não adianta, portanto, desejar ganhar dinheiro fazendo fraude, né? E é muito sintomático, é um livro importantíssimo, pouco difícil de ler pelo tipo de edição. Aquela edição me parece sempre inadequada para os livros do Pietro Baldi. Mas ele tem um livro muito importante, chamado A Descida dos Ideais. A descida dos ideais é um processo longo e detalhado do plano espiritual, que vai colocando, vai realizando ideais de evolução à medida em que a humanidade vai tendo condições de assimilar bem essa evolução. Eu sou do tempo, e muitos aqui talvez seja, de se escrever com papel carbono na máquina. Pá, pá, uma batida forte, tinha que até ter força. Passados os anos, veio o computador, ninguém sabia mexer com aquilo, em pouco tempo veio o notebook, o Windows, aquela coisa toda. Chegou o momento para que a humanidade tivesse um alívio, não ficasse mais com a máquina, não ficasse mais com o papel carbono. A soma não era mais com aquela facetinha. Alguém trabalhou com aquela facetinha de girar? Vai e volta, vai e volta. Eu nunca me dei bem com aquilo, mas tinha amigos aqui, tinham de uma rapidez incrível. Bom, até tenho guardado na minha biblioteca como relíquia, né, do passado que se foi, os objetos antigos, né, que perderam utilidade, mas que eram dominados. Grandes empresas caíram por conta disso. Exemplo, a Olivetti dominava toda aquela parte de Guarulhos, que hoje é um shopping enorme. É um shopping enorme, parou. Todas as empresas compravam a máquina de escrever Olivetti. Era a principal. Tinha a Hamilton. A mais cara era a Olímpia, pouco mais a Facite, mas que dominava o mercado era a Olivetti 121. Eu digo isso porque eu vivia muito nisso. Depois veio a máquina elétrica, já não precisava daquela pancada mais suave, mas não tinha corretivo, não tinha nada. O computador limpou. E hoje o celular está liquidando mil tipos de coisa, máquina fotográfica, tanta coisa que estavam ali, né, está hoje embutido no celular, faz pagamento, os Correios no Brasil, que essa crise enorme. Né, eu tive que responder um dia desses, esse WhatsApp de uma pessoa que foi funcionária do Correio, o Correio foi destruído por isso ou por aquilo. Eu falei, não, foi o WhatsApp, né, o Skype. Aquele monte de cartas que saíam, hoje em dia não há mais necessidade, e a estrutura era gigantesca. Vai ter que ter ajuste, mais dia, menos dia. Então, veja bem, a descida dos ideais. Chico Xavier nos falava, se isso lá atrás no Pinga Fogo, em 50 anos não houver uma guerra nuclear, vocês não imaginam o que virá em termos de evolução científica para a saúde e tantas outras coisas. Hoje já se fala, por exemplo, em que o próprio cartão de crédito, todas essas formas de pagamento já estão superadas na China. Eu li isso aí, não sei se é bem assim, mas é colocar a mão e o rosto em qualquer lugar, o pagamento é feito. Os carros que não vão precisar mais de motorista, já estão rodando em alguns lugares em experimentos.
Basta ligar, diz o roteiro e ele vai levar. Vai chegar um dia que isso vai ser geral. Então, os ideais, os benefícios e o que é mais importante nisso tudo, que tem que ser traduzido em qualidade de vida para as pessoas. Esses dias mesmo eu estou fazendo uma reforma lá, veio um senhor, me deu até dó, né, carregando aquelas latas pesadas, chegando aqueles sacos de cimento, e a pessoa já fez cirurgia do quadril, com prótese. E não pode parar porque não tem recurso, não tem renda para isso. Esses trabalhos repetitivos já estão sendo substituídos. E aí as pessoas supõem que então vai ter desemprego em massa. Vão sendo substituídas, vai se reduzindo um pouco o esforço, reduzindo a jornada de trabalho, enfim, vai se buscar novas situações. Os ideais vão descendo à medida em que a humanidade vai sentindo que está pronta para receber na percepção do mundo superior. Então, quando nós vamos buscar, quando nós vamos bater a porta, como nós vamos pedir, nós temos que ter sempre humildade, porque nós estamos nos dirigindo ao Pai Maior. Sabe tudo, ele sabe os momentos. E essas dificuldades todas que as pessoas passam, que nós passamos, que as famílias passam, que os países passam, são um buril, são instrumentos da evolução. E na medida em que essa evolução se concretiza, nós vamos percebendo claramente a aceitação. Vivemos tempos de transformação planetária. Espíritos violentos, dizem os doutrinadores abalizados, que já estão sendo, desde 1970, expungidos da Terra. Mas quantos são, hein? Que desde 1970 estavam aí no astral, reencarnando e fazendo bobagem, até chegar um instante final em que tem que sair das condições deste planeta. Imaginemos o que poderá vir a ser com essa tecnologia a Terra daqui a 100 anos. Seria bom se a gente pudesse voltar para cá, porque sem mais esses espíritos, com essa tecnologia do bem, o trabalho pesado, muito aliviado e as condições de evolução, a saúde praticamente intocada. A evolução que vemos e que nos diz vai até mesmo eliminar um pouco das cirurgias enormes, difíceis, porque vai ser tratamentos feitos por medicamentos. Me lembro do meu pai, no início das cirurgias cardíacas, com circulação extracorpórea para colocar a ponte de safena. O que ele teve de passar por aquilo? Um sofrimento enorme. Hoje, se o filho fosse, tem o estêncil, tem outras formas de fazer algumas intervenções. Ou seja, a saúde vai estar agraciada. A fome será diferente porque a alimentação será outra. Já está mudando, já está havendo consciência, né? Mas será outra forma de alimentação. Então, por isso que, ao pedir, temos que saber o que pedir e dirigir ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, agradar o máximo possível para não cair em outros lados, que pode cair, pode cair. E se cai, às vezes, aquilo que era bom, a providência deixa acontecer, o livre-arbítrio. Você não está invocando esse lado positivo, está invocando o negativo, vai te fazer mal, mas é o que você quer. Aprenda com a dor e com o sofrimento. Depois volta. Mas o aprendizado é necessário. O importante é que, nesse texto, nós tenhamos percebido a sabedoria que está em todo lugar, é claro, de Jesus, e que os evangelistas registraram de forma límpida, clara, é lapidar. E aliar esse pedir
né? Esse buscar, né? Aliar isso tudo ao Pai Nosso. Toda vez que nós vamos fazer o nosso Pai Nosso, não exatamente repetir essa forma, mas nós vamos pedir alguma coisa para nós. Tem que saber o que vai pedir, tá? Depois, sabemos que temos que buscar. Então, ao pedir, fala, bom, eu desejo isso, mas eu tenho que fazer isso, isso, isso. E depois munir-se de coragem para bater com elegância, insistir por necessidade e ver o que chega. E o que chega, se não for exatamente aquilo que a gente quer, aceitar. Porque aí é aceitar a vontade do Pai. Com isso, eu encerro esse evangelho de hoje. Foi solicitado que eu faça a prece final. Então, vamos nos concentrar profundamente neste agradável domingo, porque o frio nos abateu esses dias. Vamos nos concentrar profundamente, invocar o Pai Maior, para pedir a Ele o que nós entendemos que devemos pedir hoje. Cada um faça o seu pedido íntimo. Volte-se aos seus entes queridos, às suas necessidades, mas deixe a decisão para ser tomada com quem tem esse poder. E as decisões são sempre misericordiosas. E o que significa a misericórdia? A junção de duas palavras. O mísero, aquele que nada em tese merece, ainda deve receber o apoio do Pai, porque é filho. É o filho igual a nós todos, que somos filhos do mesmo Pai e todos irmãos em relação a Ele. Senhor Jesus, nos dirigimos ao Senhor, porque é o Senhor que veio aqui e se materializou, sofreu, viveu, sabe as dificuldades de todos os que estão vivendo na carne, e nos ensinou com sabedoria vulgar no seu Evangelho como chegar ao Pai, pela verdade, pelo amor, pela solidariedade, pela caridade, pela dedicação ao próximo, a nós mesmos. O Senhor nos deu o roteiro, nos deu também uma oração mágica, que por si só mostra como devemos agir a cada dia, a cada hora, aceitando a vontade superior que veio nos ajudar. Jesus, dê-nos força, porque somos frágeis. Ajuda-nos, porque precisamos dessa ajuda. Tenha compaixão das nossas dificuldades. Precisamos contar sempre com o seu abraço, com o seu apoio, com a sua ternura, com o seu amor, com a sua compreensão, porque somos seres ainda imperfeitos. Perdoa-nos sempre, porque muitas vezes misturamos nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. E às vezes nem sabemos o que nos é melhor. Portanto, queremos deixar sempre o seu arbítrio, a conduta de nossas vidas, para que nós todos sejamos seus filhos diletos e conseguimos superar as dificuldades que se nos apresenta neste mundo de provas e expiações. Amparai-nos sempre com o seu amor, com a sua bondade, com o seu carinho.
Obrigado a todos.